Falácias. Uma proposta tradicional sobre falácias é que as falácias imitam falsamente um raciocínio da mesma maneira que um dinheiro falso imita o dinheiro real. No entanto, essa é uma analogia que tenta explicar o que é uma falácia, mas não define o que seja uma falácia. Um outro conceito concorrente é que a falácia é um erro de raciocínio que as pessoas cometem em geral. Em geral elas cometem, então teria um apelo, a falácia seria algo que tem um apelo psicológico. Também é um certo tipo de explicação psicológica para o que seria a falácia, mas não define o que seria uma falácia, né? Aí mais outras tentativas de definir seriam a seguinte, que uma falácia é uma ideia ou crença falsa ou errada. Por exemplo, se eu creio em duendes, isso é uma falácia, mas isso não parece ser aceitável, porque eu posso crer no que eu quiser. A crença é uma coisa pessoal. E outra é que a falácia é uma falha lógica, que provoca argumentos enganosamente ruins. Por exemplo, 1 mais 1 é 2, então todo número primo é maior do que 2. Todo primo maior que 2 é par. Bom, isso é uma falha lógica, porque de fato 1 mais 1 é 2, mas não é verdade que todo primo maior que 2 é par, que, aliás nenhum é, né? Então não parece plausível que toda falácia se reduza apenas a um erro lógico desse tipo, né? Uma melhor conceituação de falácia é aquela que propõe que as falácias seriam violações das regras de discussão racional. Quer dizer, a falácia não seria só um erro, mas algo que impede, que emperra o bom raciocínio, que impede que um argumento chegue a bom termo, o argumento entre duas partes, por exemplo, chegue a bom termo. Mas para isso, se eu aceito esse tipo de coisa, eu teria que antes esclarecer o que é um argumento, né? Se eu aceitar então o que é aceito em várias escolas de pensamento e que a gente usa no nosso livro Pensamento Crítico, essa noção de falácia como violação da discussão racional, eu teria então que entender primeiro o que é um argumento. O que é um argumento? O argumento é uma coleção de premissas chamadas hipóteses e uma delas chamada conclusão, de tal forma, organizado de tal forma que as premissas acarretam ou me permitem concluir racionalmente aquela conclusão. Isso seria uma definição geral de um argumento. E, em particular, existe a noção de um argumento válido. O que é um argumento válido? É aquela coleção de premissas e conclusão, onde é impossível que as premissas sejam verdadeiras e a conclusão falsa ao mesmo tempo. Os teoremas da matemática são argumentos válidos. Só que, em geral, a validade não é tudo para um argumento linguístico, para um argumento da vida, para um argumento filosófico. Eu preciso de mais do que isso. Eu vou dar um exemplo para tentar ilustrar. Suponha que alguém me diga o seguinte: todo deputado é careca, Rodrigo é um deputado, logo Rodrigo é careca. Seria isso um bom argumento? É certamente um argumento válido, porque se de fato os deputados são carecas, todos, e o Rodrigo for um deputado, o Rodrigo é careca. Certamente é válido, mas não é um bom argumento. Vamos comparar com o silogismo Bárbara famoso, que um dos exemplos diz o seguinte: todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Eles são exatamente análogos na forma lógica, esses dois argumentos que eu acabei de mostrar. No entanto, o segundo tem uma diferença importante: as premissas são verdadeiras. Por quê? De fato, todo homem é mortal e, de fato, Sócrates é homem. Então, necessariamente Sócrates é mortal, como era no outro, só que agora a partir de premissas verdadeiras. Então, a validade é importante e as premissas serem verdadeiras também é importante, mas tem mais alguma coisa que o argumento tem que ter, é uma conexão entre as premissas e a conclusão. O bom argumento é aquele que tem premissas verdadeiras, é válido e ainda tem uma conexão racional, lógica em particular, mas racional de maneira mais ampla, entre as premissas e a conclusão. Esses tipos de argumentos que eu acabei de falar são argumentos que usam juízos linguísticos, há outros argumentos que usam outros tipos de mecanismo, por exemplo, usam analogia, que é comparação, usam argumentos com números de probabilidades, ou usam generalizações,
que são incorretamente chamados, às vezes, argumentos indutivos, são ditos argumentos com base na experiência, mas, enfim, isso classifica os argumentos em várias categorias, né? Bom, tendo esclarecido a noção de argumento, de bom argumento, o que seria, então, o princípio da discussão racional? E como, já que a falácia é aquilo que não vai emperrar um argumento através da noção do princípio de discussão racional. O princípio de discussão racional tem 3 pontos básicos e mais um que eu vou acrescentar agora. O primeiro é que quem está argumentando conhece o tema e está sendo discutido. O segundo, que a pessoa que está argumentando está disposta a argumentar bem, é capaz de raciocinar bem e está disposta a raciocinar bem. E a terceira é que não está deliberadamente mentindo. Eu acrescentaria, então, para fins de falácias, uma quarta característica é que inclui a noção de reparação de argumento, né? O princípio da discussão racional demanda que eu, enquanto argumentador, corrija ou melhore os argumentos do meu oponente de maneira a generosamente tentar despi-los da noção de uma falácia. Quando eu não conseguir fazer isso, quando eu não conseguir reparar o argumento do meu oponente, então eu estarei perante uma falácia. Por exemplo, vou dar um exemplo de uma não falácia. Como é que é uma coisa que eu poderia, um caso em que eu poderia reparar o argumento. Suponha que alguém me diga o seguinte: esta barra metálica é de irídio, portanto ela é valiosa. A rigor, não é um argumento válido porque falta uma conexão entre ser de irídio e ser valiosa. A premissa que completaria esse argumento seria o seguinte: o irídio é um metal valioso. Aí sim, se essa barra de metal é de irídio, acrescentando o irídio é um metal valioso, então essa barra de metal é valiosa. Então esse ponto não é falacioso, o argumento não era perfeito, mas eu generosamente reparei o argumento do meu adversário, né? Bom, como é que fica a questão da falácia nos grandes filósofos? Um passeio muito rápido na história da filosofia. A verdade é que depois de 2000 anos, mesmo depois de Aristóteles nas suas refutações sofísticas, não tem muito mais que a noção de argumento tenha se desenvolvido na história da lógica, na história da racionalidade. Nas refutações sofísticas, Aristóteles identifica 13 falácias, que ainda hoje são bem consideradas, que são divididas em 2 grandes categorias: as falácias linguísticas, por exemplo, anfibolia, não vai dar tempo de exemplificar agora, mas para ficar claro, anfibolia, equivocação e 4 outros tipos. E as falácias não linguísticas, que incluem uma falácia estrutural lógica, que é a afirmação do consequente, etc., e mais 6 outras delas. Uma história dessas falácias se encontra no artigo de John Woods, que vai estar nas minhas referências aí, History of the Fallacies in Western Logic. Aristóteles teria proposto que um argumento que parece um silogismo, mas não é uma falácia, tentando então, aparentemente, reduzir argumentos reduzir falácias a falhas no silogismo, que era a lógica que se tinha na época. No entanto, hoje ninguém aceita isso. Por exemplo, Lucas Angione tem um artigo onde ele mostra que Aristóteles reconhece pelo menos outros 3 tipos de argumento. Talvez não seja bem assim, mas seja como for, a noção de falácia não é bem essa que Aristóteles teria proposta, é aquela que nós estamos tentando mostrar aqui. Segundo o historiador da lógica Bolkensky, não só Aristóteles, mas os estoicos e megálicos também devotaram muita atenção às falácias, incluindo a paradoxos, e, por exemplo, há um famoso paradoxo chamado do mentiroso, que na verdade não é uma falácia. Nós vamos ver logo mais uma pequena diferença entre falácias e paradoxos. Na história da filosofia, nós não temos muitas adesões, né? Depois do século XVI, Bacon, por exemplo, que foi essencial com a sua contribuição no método científico, não conseguiu, ou não quis, ou não pôde acrescentar muito sobre a questão das falácias. Descartes e Leibniz, apesar da originalidade muito grande que eles tiveram e o papel preponderante na história da filosofia, também não tiveram muita coisa a dizer sobre as falácias. No século XVI, depois do século XVI, o livro La Logique du Port Royal,
La Logique ou l'Art de Penser, de Arnaud e Nicole, sim, esse tinha, num dos seus capítulos, no capítulo 19 do livro deles, um tratamento chamado Sofismas, as diferentes maneiras de raciocinar mal, onde eles retomaram um pouco a questão das falácias, ou sofisma, como eles chamavam. Kant também não teve grande influência. John Locke, sim, deu alguma contribuição com as chamadas falácias ad. Ele adicionou as falácias conhecidas como ad verecundium, ad ignorantiam, ad hominem e ad judiciam. Então, hoje em dia, elas contribuíram para aumentar a categoria de falácias que Aristóteles não teria proposto. Fora isso, a importância de Locke para a lógica não foi muito grande. Stuart Mill tentou também, com o seu System of Logic, dar uma visão conexa nos princípios da evidência, aí isso é importante nos métodos científicos, mas não teve grande preponderância nas falácias. Augustus de Morgan, que precursor da lógica contemporânea, pelo menos defendeu que não existiria uma classificação das maneiras pelas quais os homens chegam a um erro, quer dizer, não existiria uma maneira de elencar todas as falácias e que, segundo ele, é muito duvidoso que isso possa acontecer. De fato, né? Kant, para não dizer que não teve nenhuma contribuição, propôs uma diferença na sua Logik entre paralogismo e sofisma, no sentido que paralogismo seria um raciocínio lógico e ilógico, na verdade. Que ilógico, mas sem intenção de enganar, seria mais do que tudo uma falácia formal, e um sofisma seria um raciocínio ilógico dedicado a enganar ou a tentar enganar, né? A diferença entre sofismas, paralogismos, falácias e paradoxo é que o paradoxo, na verdade, alguns historiadores da filosofia confundem um pouco isso. Um paradoxo é um argumento aparentemente bom, baseado em premissas aparentemente verdadeiras, mas que chega a uma conclusão contraditória ou surpreendente. Não seria exatamente uma falácia, é uma categoria à parte. No nosso livro, Pensamento Crítico, nós propomos, apesar de que nós temos concordado de que não é possível dar uma lista completa das falácias, mas nós propomos uma divisão entre 4 categorias de falácias estruturais, as falácias de conteúdo, as violações das regras de discussão racional e as falácias quase lógicas. Eu vou falar muito rapidamente sobre as 3 primeiras categorias. As falácias estruturais são maus argumentos que ferem a estrutura lógica, a estrutura dedutiva, e são irremediavelmente inválidos, são irreparáveis. Por exemplo, uma afirmação do consequente, né? A implica B, B é verdade, portanto A é verdade. Digamos que alguém me propõe o seguinte: se o ministro da Educação age bem, há poucas greves estudantis. Primeira premissa. Segunda premissa: nesse ano não houve nenhuma greve estudantil. Portanto, o ministro da Educação agiu bem. Está lançando mão de uma afirmação do consequente, onde não há como corrigir isso. É uma falácia óbvia, né? Um outro exemplo de falácia estrutural, que ao mesmo tempo mostra que os silogismos, que as falácias não podem se reduzir a falhas nos silogismos, seria uma falácia estrutural com o quantificador alguns, que não faz parte da teoria dos silogismos. Por exemplo, alguém poderia dizer: algumas bananas do mercado são amarelas, algumas coisas amarelas são de ouro, portanto algumas bananas do mercado são de ouro. Ele está fazendo uma cadeia com a noção de alguns, mas uma cadeia logicamente indefensável, logicamente falha. Então não há como resolver isso, é uma falha estrutural. Falácias de conteúdo são aquelas que precisam, para ser corrigida, de uma nova premissa que é duvidosa ou falha ou falsa. Por exemplo, uma falácia estrutural, uma falácia de conteúdo, seria a seguinte: alguém tenta jogar o seguinte argumento: ou você vota no partido do governo ou você é comunista. Em princípio, não constitui nem sequer um argumento válido, mas poderíamos tentar reparar esse argumento acrescentando uma premissa que tentaria validar o argumento. A premissa a ser acrescentada seria: ou as pessoas fazem parte do governo ou são comunistas. É um argumento dicotômico inaceitável, então não há maneira de corrigir essa proposta de argumento. É irremediavelmente falaciosa, né?
Algumas falácias de conteúdo muito importantes são os argumentos de autoridade, que tem o formato, por exemplo, alguém afirma que há, logo há. No fundo, isso não é nem um argumento, da maneira que está colocada, um argumento válido, porque eu devia acrescentar o seguinte: alguém afirma A, essa pessoa tem uma autoridade comprovada, aceita de uma outra por outras razões, logo há. Então, dessa maneira, esse argumento de autoridade poderia ser candidato a ser um bom argumento. E, na verdade, a ciência é feita de bons argumentos de autoridade. A ciência é uma cadeia de argumentos de autoridade que se vê um livro, vê em outro artigo, e se cita um filósofo, um físico, um matemático, etc, etc, etc. Então não é o caso que todo argumento de autoridade seja mau, mas eles podem ser maus. Por exemplo, se alguém me diz que Isaac Newton era um gênio, um grande cientista, um grande filósofo, ele acreditava em Deus, portanto Deus existe. Esse é um péssimo uso do argumento de autoridade, isso é uma falácia. Então, uma falácia de autoridade, né? Quando é que argumentos de autoridade podem ser falaciosos? Quando a autoridade não está qualificada para o assunto em questão, ou quando especialistas na área discordam sobre a questão, ou quando a autoridade tem uma visão conhecidamente dogmática, ou está brincando, ou está escapando das regras da discussão racional, né? Nesse caso, o argumento de autoridade passa a ser uma falácia. E a gente vê que isso acontece frequentemente nas fake news, por exemplo. O outro tipo, o terceiro tipo, o quarto tipo, como eu disse, eu não vou abordar aqui, são as violações das regras de discussão racional. Um exemplo é mudar o ônus da prova, o chamado argumentum ad ignorantiam. Por exemplo, suponha que alguém me diga o seguinte: claro que extraterrestres existem, você não pode provar o contrário. Ele está violando as regras da discussão racional, porque cabe a esta pessoa que propõe que extraterrestres existam mostrar que eles existem, não a mim mostrar que eles não existem, né? Então é isso, eu espero ter dado algum indício interessante e encorajador para que as pessoas se dediquem um pouco ao estudo da racionalidade, da argumentação e das falácias. Muito obrigado.